República Federativa do Brasil. Mas e aí, sabe o que significa esse nome? Por que a gente chama, o nosso país chama República Federativa do Brasil? Por que não só República do Brasil? Ou então por que não República Confederativa do Brasil? Ou então igual a China, República Popular do Brasil? Mas por que federativa? Qual o significado dessa palavra? Então, para explicar, a gente vai precisar voltar um pouco na história, lá na época do Império, pouco depois da independência, que ocorreu no ano de 1822. Sobre esse processo, há quem diga que foi mais uma das mudanças que não mudaram em nada. De fato, não dá pra gente ser tão exagerado a esse nível. Mas, quando a gente fala a respeito da distribuição do poder, aquilo que antes era centralizado nas mãos do rei de Portugal, pouco após o processo de independência, se tornou unificado nas mãos do filho dele. Com o decorrer dos anos, veio a instituição da Primeira República, a qual se baseou no modelo federalista americano. Aquela referente à construção do sistema institucional dos Estados Unidos, logo após a independência americana, no final do século XVIII. Foi um debate bastante intenso na chamada Convenção da Filadélfia e depois em todo o período de construção das instituições entre o final do século XVIII e o início do século XIX, em que se disputava exatamente o sentido ou o conteúdo da maior ou menor autonomia dos entes subnacionais. E o que nós vimos ali, você pega pais fundadores como Alexander Hamilton, o próprio George Washington, que foi o primeiro presidente, a formação da ideia de que a autonomia levada a termos absolutos poderia levar à dissolução e à ineficiência do país que então nascia. Então, se estruturaram instituições de âmbito nacional por sobre os estados para garantir a unidade. No caso brasileiro, o processo histórico é um pouco diferente, porque vocês sabem que o Império Português e depois o Império Brasileiro não adotava a forma federativa, e sim era um Estado unitário, e que havia províncias, mas com baixíssima autonomia no sentido constitucional da palavra. A República traz consigo a federação. Ou seja, nos Estados Unidos, as 13 colônias resolveram se juntar em um país federalista, enquanto no Brasil o império se dissolveu em regiões. Isto é, em um caso, a forma federativa veio de baixo para cima, enquanto no outro ela foi implementada de cima para baixo. Se nós formos vir da República, né, da República Velha, já começou a coisa através de um golpe de Estado. Nós vivíamos na monarquia, não era as mil maravilhas, mas alguém achou interessante copiar a ideia dos Estados Unidos. Só que aí abrasileiraram a situação, né? Deram um golpe militar, mas os caras que deram um golpe militar gostavam da vida que tinham na época da monarquia, então apenas mudaram de rosto, né? Então, algo que já começa errado, eu acredito que a tendência é sempre uma bola de neve, vai sempre piorando, piorando, e, ao meu ver, a única maneira de se contornar esse federalismo à brasileira, porque eu também não considero um federalismo pleno, é deixando cada um seguir a maneira de governo que mais lhe satisfaz, e de preferência que não precise subjugar as outras pessoas dos outros estados, não precise infantilizar os outros estados, enfim. Resumidamente, o federalismo é uma forma de organização de um Estado através de mais de um nível de estrutura, sendo estas os entes federativos, os quais devem possuir suas competências específicas. Desse modo, os entes devem também possuir autonomia política, econômica ou legislativa, no discurso teórico de aproximar a população do seu poder público. De todos os países do mundo, apenas 28 deles são federativos. Exemplo dos Estados Unidos, México, Alemanha. Apesar disso, o Brasil ele não se enquadra na definição perfeitamente nessa definição de países federalistas. Há também outras formas de organização política, como por exemplo a França, que é um estado unitário. Esse nome já é meio autoexplicativo. Há também a Suíça, por exemplo, que é uma confederação, que é basicamente uma associação de estados autônomos. Como deveria ser um Estado? Um Estado ele deveria ser nada mais nada menos do que uma liga de cidades. Mas hoje nós sabemos que o Estado é uma máquina burocrática para mexer politicamente. Agora, se voltando para o caso do Brasil em específico, como funciona esse sistema? Será que o federalismo está ultrapassado? Vale lembrar que ao longo da história de nosso país, em diversos momentos, o poder ficou concentrado nas mãos do chefe do executivo, exemplo da Era Vargas e da ditadura de 64.
Mas isso não é só coisa do passado. Muito se fala nos dias de hoje a respeito do governo federal sempre tentar se sobrepor aos demais entes federativos. Mas o que será que faz com que a ideia do federalismo ainda ser tão aclamada pelo status quo? A redução da desigualdade é um dos maiores argumentos em favor daqueles que defendem esse sistema no Brasil nos dias de hoje. Que o problema não é a forma de organização federalista. Talvez os problemas que a gente tem é que a montagem desse Estado, né, ela se deu sempre a partir de uma conformação a partir das elites que sempre governaram esse país. Então, o problema não está na forma de organização federalista e pelo seu tempo. Acho que não está ultrapassado. O que precisa dar ênfase é o debate sobre a representação política do ponto de vista de classe social, e evidentemente que isso leva em consideração as diferenças regionais ou culturas regionais. Mas o sistema político, ele tem um raciocínio lógico, isso é fato. Mas não necessariamente ele tem que ser da maneira como dizem que tem que ser, porque da maneira que dizem como ele tem que ser, muitas vezes ele é assim, porque ele atende a um grupo específico que se dá muito bem com a maneira como ele funciona. A maneira como ele seria poderia ser muito mais enxuto, muito mais barato e muito mais eficiente, porque você vai tirando os intermediários, você vai diminuindo os intermediários, então a relação fica muito mais próxima, muito mais enxuta, muito mais eficiente. Apesar que o Pacto Federativo ele contempla maior representação para as regiões ou estados que têm menos população e que têm menos oportunidade de recursos para investimento, o poder central teria que ainda cumprir um papel mais importante, portanto, encarar a necessidade de fazer uma maior distribuição dos recursos para enfrentar as desigualdades regionais. Eles convencem a população de que é uma coisa transcendental, né? É constitucional, é sagrado, é sacrossanto. Balela, besteira. Quando querem ferir a Constituição, eles ferem, então nem aí. E a segunda questão é porque é um sistema que já começou errado, mas que ao mesmo tempo ele acomoda as pessoas que encontraram ali uma maneira de sobreviver, de satisfazer os seus anseios. E isso acontece muito. Às vezes, num caos total, existem as pessoas que conseguem se adaptar àquele sistema, conseguem se acostumar e convencem as demais pessoas de que sem aquilo a coisa não funciona. Então, hoje o federalismo ele é muitíssimo ligado à capital federal, Brasília. Então, para tudo hoje, tem que ir para o Congresso. Eu quero aprovar uma lei, tem que o deputado levar a emenda. Tem que ser aprovado pelos deputados federais. Tem que ser aprovado pelos senadores. Tem que ser aprovado pelo presidente. Caso contrário, a coisa não anda. Quando houve a aprovação da Constituição, houve um movimento de forte descentralização dos recursos. O federalismo fiscal, o federalismo financeiro, em 87, 88, quando da Constituinte, era muito forte. O que aconteceu depois, nos anos 90 do século XX, foi que, mediante a criação de certas espécies tributárias, chamadas contribuições, houve a nova concentração, a reconcentração de recursos na esfera nacional. Porque as contribuições, diferentes do imposto de renda e do IPI, do Imposto sobre Produtos Industrializados, que são divididos, os impostos, imposto de renda e IPI, compõem chamados fundos de participação. As contribuições não. O ente federal arrecada e fica sozinho, para o ente federal. E isso levou, na prática, uma certa anulação desse movimento de descentralização que a Constituinte fez. Se você considerar que a imensa maioria dos serviços públicos aos cidadãos é prestada no nível local, no nível municipal, no nível estadual, eu considero que era preciso, sim, que na reforma tributária houvesse uma revisão disso. Porque basta pensar no dia a dia de vocês. Quando vocês saem de casa, vocês vão para a rua. Essa rua é mantida pelo município.
A coleta de lixo é feita pelo município. Quando você dobra a esquina e vê uma viatura policial, ela é custeada pelo Estado. Quando você vê uma ambulância do SAMU, ela é custeada ou pelo Estado ou pelo município. A imensa maioria da rede de atendimento à saúde da população, vimos isso agora na pandemia, ou é municipal ou é estadual. De modo que um dos objetivos de uma reforma tributária, sem dúvida, deve ser garantir que a descentralização de recursos ocorra efetivamente, uma vez que houve uma reversão desse processo mediante essa técnica de criação de contribuições. Eu acho que esse é o caminho melhor para o país também do Brasil, até para que haja maior controle social, uma vez que os recursos em âmbito local podem ser melhor controlados pela sociedade. Fora que a porrada de estatais e órgãos federais e coisas que a gente paga, tudo isso aí é fruto de um federalismo que acha lindo que o povo dependa dele, porque ele depende do povo e quer se sustentar. E essa dependência, a gente tem que eleger um presidente que muitas vezes não atende os anseios de outras regiões. O presidente que eu acho que é bom não é mal visto na região norte, é mal visto na região sul, mas aqui tem mais. Então eu tenho que submeter o seu povo ao governante que eu gosto. Isso é injusto, isso é absurdo. Se a gente fosse sério, a gente devia dar um basta nessa situação de submeter as pessoas a serem governadas por quem não gosta, porque é desumano. Além disso, um dos temas mais polêmicos dessa discussão toda que envolve o federalismo é a parte tributária. Como já sabemos, tudo que envolve o Estado brasileiro envolve também muita grana retirada por via dos impostos da população. Mas, voltando aqui para o tema, grande parte da soberania da União está relacionada ao alto valor arrecadado pela mesma em relação aos demais entes federativos. Sem falar também da criação de despesas, pisos, transferências de responsabilidades e redução de recursos ou repasses que foram muito presentes na relação União e municípios nos últimos 30 anos. Tendo isso em vista, muitos estados optam por abrir mão das alíquotas visando atrair investimentos. Essa competição entre eles é chamada de guerra fiscal. Porém, estados menos produtores reclamam dessa cobrança dos impostos ser na origem, uma vez que eles ficarão sem receber o valor que posteriormente seria repassado. Eu sou contra a guerra fiscal. Eu acho que é um jogo em que todos perdem. E essa guerra fiscal foi muito movida pelo desejo legítimo dos governos locais de atrair investimentos privados e gerar empregos para a população, que sempre foi um grande drama nacional e continua a ser. Ocorre que, às vezes, nem isso ocorre. Acontece que nem isso ocorre. Vou dar o exemplo da Ford na Bahia. A Ford foi para a Bahia com muitos incentivos e depois fechou. Foi útil por um tempo, não há dúvida. Mas não houve sustentação. Então, eu sou daqueles que defendem o fim do ICMS. Eu creio que o imposto sobre valor agregado, o IVA, é melhor. Com alguns incentivos regionais, por conta das desigualdades, que mencionei há pouco, mas eu sou contra esses mecanismos de guerra fiscal. Nós tivemos uma mudança legislativa recente que atenuou a guerra fiscal, porque houve a convalidação de benefícios fiscais já conferidos, mas novos benefícios hoje há uma maior restrição. Mas em termos assim, ideais, eu considero que o IVA, ou IBS, quer dizer, IVA, Imposto sobre Valor Agregado, IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, são técnicas melhores do que 27 legislações estaduais sobre ICMS. Necessidade de ter essa estratégia no âmbito federal, para justamente não propiciar a possibilidade de competição entre os estados. Acho negativo a competição, a guerra fiscal. Tá? Isso é um aspecto, portanto, é no âmbito federal que tem que ter essa perspectiva de olhar as especificidades regionais e, portanto, pensar na distribuição dos recursos do investimento por parte do Estado, favorecer para que tenha um desenvolvimento igual. Né? Então, não é na linha da competição, pelo contrário, é na linha do incentivo às atividades naqueles lugares que precisam, sem nunca perder de vista, estou falando como ideal e como necessário, aquilo que eu já disse antes. E não basta você só olhar a desigualdade regional, mas também tem que olhar dentro de cada região a desigualdade também do povo, né, como um todo. Em vista esse conflito entre concentrar o poder em um objeto central, visando maior equilíbrio nacional ou garantir mais autonomia às regiões, ocasionando em mais liberdade, surgem grupos que propõem um rompimento do federalismo instaurado. Entre os grupos mais ousados estão aqueles que propõem o separatismo. Veja o movimento de secessão, né, você tem
por trás de determinados movimentos de secessão, vamos pegar assim, onde é que você tem movimento de secessão? Você tem lá no Sul, ou você tem em São Paulo, acho que estou falando, tá? Mas por parte de quem? Tá? Você pega, talvez, de uma parcela minoritária, racista, né, elitista, do Sul, ou de São Paulo. Né? Você não tem movimento de secessão no Brasil. Você não tem, por exemplo, o que poderia fazer, que seria completamente diferente, né, se você tivesse um movimento de independência do Nordeste. Você não tem isso. Eu posso garantir a vocês que hoje, pelo menos os movimentos mais sérios e com maior adesão, eles apenas não querem mais o sistema de governo brasileiro. Não é que eles querem se separar do Brasil e romper relações com as demais regiões. Não, aqui ninguém entra mais. O Frente Libertário Nordeste Livre, junto com o movimento O Sul é o Meu País, que é da região sul, tem uma relação muito boa. Não, é aquilo que eu falei, fascista e minoritário. Tá? E, evidentemente, não é por aí que se resolve os problemas. Aliás, eu não sei por que de repente eles, esses minoritários, eles sempre se beneficiaram historicamente das relações com o Estado. Como eu disse antes, fazem parte daquele grupo minoritário que sempre se beneficiou do poder público, né? Diferente do conjunto maior da população. Os estados poderem ter direito de secessão, eu sou absolutamente contra, porque eu acho que o Brasil tem um papel enorme no mundo e pode ter um papel ainda maior unido. O Brasil consegue aglutinar os climas, aliás, se vocês estão aí no limiar do frio, e eu estou aqui a 28 graus. Então, são muitos climas, muitos regionalismos, muitas gastronomias, muitas paisagens, muitos recursos naturais. Eu não consigo imaginar o Brasil sem a Amazônia, ou o Brasil sem a Serra Gaúcha, ou o Brasil sem o Nordeste, sem a energia eólica, sem a energia solar, sem o turismo. Eu não consigo imaginar o Brasil sem o futebol, sem o carnaval daqui, da colar, o carnaval do Maranhão, sem o carnaval do Rio de Janeiro, sem a indústria, ou as indústrias, que vão desde a grande indústria automobilística, mas as indústrias que existem em outros estados e que são vitais para o Brasil. Imaginar a economia brasileira sem a produção de alimentos? Como? Como ficaria a nossa balança comercial? Então isso resultaria no desastre. Desastre total para todos. O nacionalismo não é uma virtude. Eu amo meu estado e se vocês estão manchando a identidade do meu estado, isso aí não é uma virtude, atrapalha, é uma coisa até arcaica. Apesar de constitucionalmente ilegais, os ideais de separatismo têm crescido cada vez mais. Em sua maioria, esses movimentos não se sentem representados pelo sistema político brasileiro atual, ou seja, eles também acreditam no fato de o federalismo já estar ultrapassado.